De regresso ao Projeto Empresa, passamos agora em revista as notícias que estão a marcar a atualidade. A Rena Rodolfo é a porta de entrada da Lapland Store, uma loja que só vende produtos da Lapónia. Aqui encontram-se peles de rena, comida, peluches e roupa, tudo feito na terra do Pai Natal. Este negócio nasceu de uma viagem de férias de um casal português para concretizar o sonho do filho, conhecer a terra do Pai Natal. A ideia surge após uma deslocação que efetuamos exatamente à Lapónia, à Finlândia e à Lapónia. Surge numa altura em que havia já um certo fascínio pelas peles de rena e porque era uma coisa que não havia cá. E demorou apenas 6 meses até o casal Magalhães abrir a primeira loja, onde funcionou até se mudarem para este antigo stand de automóveis em Lisboa. Para já, a Lapland Store está focada em desmistificar a ideia de que a rena é um animal de estimação na Lapónia. Há uma tendência efetivamente muito grande de as pessoas associarem a rena à imagem do Pai Natal e coitadinhas das renas, são aquele animal que nunca se lhes faz mal e é protegido. Nós temos um animal no nosso presépio, que é a vaca, que leva exatamente o mesmo tratamento da rena. Nós matamos a vaca para comer, para lhe tirar a pele, para fazer milhentas aplicações com a vaca. Eu costumo comparar a rena para eles como a vaca para nós. Na Lapónia, há 3 renas por cada habitante. Os Sami, comunidade indígena da Lapónia, aproveitam os ossos, nervos, cascos e hastes para obras decorativas, a pele para vestir e a carne para comer. E é com esta naturalidade que a Lapland Store quer fazer negócio. Nós temos 2 tipos de clientes que vêm à loja. Temos o cliente que vem pela parte das peles mesmo e temos o cliente que vem pela parte dos peluches. Porque nós temos peluches que vão desde peixes a camelos, a dinossauros. Mas há mais 2 conceitos complementares. Uma área de comida gourmet com latas de carne e sopa de rena e outras iguarias de salmão e de alce. O segmento de roupa é o outro complemento. Aqui, no primeiro andar da loja, vendem-se sapatos, gorros, casacos de cabedal e de peles de rena. A trabalhar um nicho de mercado tão específico, Carlos Magalhães não desanima em relação às vendas. Obviamente não está nos patamares que nós queremos, mas está a caminhar para lá. Para que a crise seja uma oportunidade para este casal apaixonado pela cultura dos Sami, a Lapland Store está já a evoluir para outros formatos. Depois de ter entrado na área da revenda, a Lapland Store vai tornar-se um conceito de franchising ainda este ano. Com a imagem de Diogo Martins, Marina Conceição, ETV. Os acionistas da Zon aprovaram esta semana o fim do limite máximo de 10% de direitos de voto numa Assembleia Geral Extraordinária. A Zon conseguiu assim ver aprovada a desblindagem dos seus estatutos, que elimina o limite de votos com 93,33% de votos a favor, 0 votos contra e 6,67% de abstenções. Até hoje, os direitos de voto da Zon estavam limitados a 10%. Na reunião magna de acionistas da Zon esteve presente 79% do capital da empresa. A alteração aprovada, proposta pelo BES e pela Caixa Geral de Depósitos, abre portas a cenários de consolidação, nomeadamente à falada fusão da Zon com a Sonaicom ou à entrada de novos acionistas. A Martifer vai fechar a fábrica de Benavente por causa da crise na construção na Península Ibérica. O encerramento da unidade está previsto para agosto e pode colocar no desemprego 130 pessoas. A Martifer Construções tem prevista uma carteira de encomendas de 300 milhões de euros para este ano, mas apenas 12% são na Península Ibérica, um valor muito abaixo do registado no ano passado. Em 2010, as encomendas em Portugal e Espanha apresentavam cerca de 70% do total das encomendas da Martifer Construções. Atualmente, as 2 fábricas da construtora em Portugal estão a trabalhar sobretudo para o mercado francês e inglês. A loja das meias, que tem 3 espaços comerciais em Portugal, está a analisar a entrada em África, países como Angola e Marrocos, revelou o administrador e bisneto do fundador, Pedro Miguel Costa. Em Angola está a ser estudada uma possibilidade de franchising com um parceiro local. De resto, essa deve ser sempre a estratégia para a internacionalização.
A loja das meias abriu o primeiro espaço há cerca de 107 anos, na Rua Augusta, em Lisboa, na altura dedicada à venda de meias, espartilhos e camisas. No entanto, em 2007, a família do fundador decide sair da Baixa Lisboeta devido à quase desertificação desta zona e ao fato de o segmento de público a qual se direciona quase ter deixado de frequentar o Rossio. Depois de interromper sem aviso todas as operações na noite de sábado, a provável falência da Spanair vai deixar um buraco de 500 milhões de euros. Este montante resulta da soma de alegadas dívidas no valor de 350 milhões e 150 milhões de euros de ajudas públicas recebidas pela Spanair no âmbito do projeto de fazer dela a grande companhia aérea da Catalunha. Só a companhia sueca SAS, um dos acionistas fundadores da Spanair, tem a receber cerca de 165 milhões de euros. Segundo avança o diário 5 Dias, a companhia aérea espanhola também deve cerca de 80 milhões de euros a fornecedores e 50 milhões a entidades financeiras lideradas pela Caixa. A estes somam-se ainda os salários de janeiro dos cerca de 2.000 funcionários, mas a companhia já avançou com 1.000 euros para cada trabalhador, a fim de cobrir parte dos salários. Por outro lado, o governo espanhol lançou um processo contra a companhia por esta ter interrompido as funções sem aviso prévio. A ministra espanhola do Fomento alega que a Spanair desrespeitou a obrigação de garantir serviços de continuidade. Em resposta, o presidente da empresa afirmou que o fecho foi comunicado à Direção-Geral de Aviação. De acordo com os dados da AENA, a empresa que gera os aeroportos espanhóis, a Spanair foi a quinta maior companhia em 2011, com mais de 12 milhões de embarques e desembarques, menos 740 que em 2010. Os resultados da Philips foram bastante prejudicados pela contração do mercado internacional e fecharam o ano passado no vermelho. A marca teve prejuízos superiores a 1.200 milhões de euros no exercício de 2011, o que compara com os lucros de quase 1.500 milhões registados em 2010. Já a faturação ficou acima dos 22.500 milhões de euros. A marca holandesa explica os resultados com a debilidade dos mercados europeus e a redução das encomendas no setor da saúde. A empresa diz que em 2012 vai ser prudente devido à insegurança da economia mundial. No final do ano passado, a Philips despediu 4.500 pessoas a nível mundial. O Facebook está a preparar os documentos para entrar em bolsa, mas há outro fator que indica que a entrada em bolsa está iminente. É que o Facebook suspendeu a negociação de ações fora dos mercados regulados na quarta-feira da passada semana. De acordo com o The Wall Street Journal, a Morgan Stanley vai liderar o processo de uma das entradas em bolsa mais aguardadas do ano. A parte do capital que vai dispersar em bolsa poderá permitir um encaixe de 7,6 mil milhões de euros para o Facebook. A concretizar-se este encaixe, a empresa ficará avaliada em 76 mil milhões de euros. A mineira brasileira Vale desmentiu as acusações de violação dos direitos humanos, considerando que a multinacional até respeita e promove os direitos humanos em todas as suas atividades dentro da esfera de influência. A empresa foi a vencedora do chamado Nobel da Vergonha Corporativa Mundial, atribuído à pior multinacional em termos de respeito pelo ambiente e direitos sociais e também dos trabalhadores. A companhia, presente em 38 países, foi proposta pela Rede Internacional das Pessoas Afetadas pela Vale e recebeu 25.041 votos até ao dia 26 de janeiro. Tempo agora para o nosso consultório empresarial com a Carla Alves Ribeiro. Pela terceira vez nos últimos anos, Portugal aprovou um regime fiscal para permitir aos contribuintes portugueses regularizar ativos não declarados que detenham no exterior. É sobre esse regime de que vamos falar hoje com o Diogo Bernardo Monteiro. Olá, Diogo. De facto, o Orçamento do Estado aprovou este regime excepcional de regularização tributária. Em que é que consiste exatamente este novo regime? Bom, este regime excepcional de regularização tributária, o tal RERT, tem como objetivo um objetivo igual àquilo que tantas outras medidas fiscais têm, que é aumentar a receita fiscal. Basicamente, o que está aqui em causa é permitir que pessoas e empresas que presumivelmente tenham património no estrangeiro que não esteja regularizado, ou melhor dizendo, que não esteja declarado ao fisco, permite que regularizem a existência desse património. Portanto, aplica-se a pessoas singulares e também a empresas. E que tipo de ativos abrange? Exatamente, aplica-se tanto a pessoas singulares como a empresas. Esta é uma questão importante. A nível de ativos, o RERT abrange
um conjunto muito vasto. Podemos pensar em depósitos, certificados de depósitos, valores mobiliários, outros produtos de investimento, como seguros do ramo de capitalização de vida. O que é importante é que todos estes ativos, os ativos que vão ser regularizados, sejam detidos pelas pessoas singulares ou pelas empresas a 31 de dezembro de 2010. E quais são as vantagens para quem aderir a este regime? Há 3 tipos de vantagens para quem faz esta regularização, esta adesão ao regime. Em primeiro lugar, aquilo que permite é que a adesão ao regime elimina as obrigações fiscais relativamente a este património que se encontrassem vencidas antes desta regularização. Ou seja, vamos imaginar que estamos a falar de património que existia lá fora e que não foi declarado em 2004. Ora, a adesão permite sanar essa falta de regularização e sana todas as obrigações fiscais até 31 de dezembro de 2010. Em segundo lugar, esta adesão permite também extinguir qualquer responsabilidade decorrente de terem sido omitidos estes bens e estes factos, estes valores ao Estado durante os últimos anos, que nós sabemos que podem, nomeadamente, dar origem não só a contraordenações, como também a situações de crime. O terceiro efeito importante é que a existência desta adesão permite justificar o património dos contribuintes, sendo certo que existe um mecanismo das manifestações de fortuna que muitas vezes permite tributar em função de determinados indícios. Ora, esta regularização permite justificar esses indícios. E o que é que o Estado fica a ganhar com este regime extraordinário? Bom, naturalmente que se o objetivo é aumento da receita fiscal, o Estado vai ganhar uma taxa de 7,5% sobre o valor do património que for declarado pelo contribuinte. E como é que se processa a adesão a este regime? Bom, o contribuinte que queira aderir tem que apresentar uma declaração até 30 de junho de 2012 e, juntamente com essa declaração, deve juntar documentos comprovativos dos ativos, ou seja, relativamente aos seus valores, à sua cotação em 31 de dezembro de 2010, depois varia conforme o tipo de ativo. Depois, no prazo, ou com a apresentação da declaração, no prazo máximo de 10 dias, há então que pagar os tais 7,5% sobre o valor dos bens que estão a ser regularizados. Como dissemos, este já é o terceiro regime desta natureza. Houve um em 2005 e outro em 2010. O que é que este tem de diferente? Genericamente, o regime é semelhante, mas, de facto, continua-se a chamar regime excepcional de regularização tributária, mas já existiram duas situações iguais, por isso é que este até é designado o RERT 3. Se olharmos para o regime de 2005, havia na altura duas taxas. Uma taxa de 5%, que era a geral, e uma taxa de 2,5% que se aplicava quando os ativos eram reinvestidos em títulos do Tesouro, em obrigações do Estado português, melhor dizendo. Ora, aquilo que foi a Comissão Europeia pronunciou-se sobre esta realidade e entendeu que havia aqui uma violação da liberdade de circulação de capitais, particularmente porque exigia-se, para se aplicar a taxa de 2,5%, que as obrigações fossem mantidas durante um prazo de 3 anos. Ora, por isso é que em 2010 já foi apenas uma taxa de 5% e agora em 2012 temos uma taxa a subir para os 7,5%. Portanto, não podemos falar verdadeiramente de um regime novo? Não podemos falar de um regime novo. E o facto de ser já a terceira vez que ocorre esta oportunidade de regularização justifica também que as expectativas quanto à receita fiscal que isto poderá gerar também sejam mais baixas, não é? Existe, no entanto, um elemento que poderá aqui introduzir um pouco mais de adesão isto ainda são um pouco notícias, ainda não está completamente formalizado, mas em princípio Portugal assinará com a Suíça, que é normalmente um local onde grande parte destes ativos estão localizados, assinará com a Suíça, dizia eu, um acordo de troca de informações em matéria fiscal. Ora, isto poderá pressionar os contribuintes a virem a aderir a este regime. Vamos ver então se o Estado fica a ganhar com este terceiro regime. Obrigada, Diogo. Voltamos para a semana. E antes de terminar, saiba como se faz. O processo de produção de um módulo fotovoltaico vulgo painel solar começa com a lavagem e secagem do vidro.
Vidro temperado com cerca de 98 cm de largura, 1,63 m de comprimento e 4 mm de espessura. O robô, equipado com ventosas, pega no vidro e coloca-o sobre a plataforma de entrada do equipamento de lavagem, onde é lavado com água quente sob pressão e seco com recurso a facas de ar. Finalizadas essas duas operações, o vidro passa à fase seguinte, a da colocação da primeira camada de encapsulante. A máquina deposita uma película de EBA, etileno vinil acetato, que vai funcionar mais tarde como a cola do conjunto, envolvendo todas as matérias-primas que se encontram no interior do módulo, entre o vidro e o backsheet, ou seja, o plástico que cobre a parte de trás do módulo. O vidro, já com a película de encapsulante, segue e fica a aguardar que cheguem as células de silício. Estas são o ouro do módulo, a componente de maior valor e a parte ativa do mesmo, a que gera a energia elétrica. As células têm 0,2 mm de espessura e são feitas de silício cristalino. Aqui, os fios de cobre com banho de estanho são fundidos num processo de soldadura contra a serigrafia das células, isto é, contra os contactos elétricos feitos com pasta de prata, que os tornam excelentes condutores elétricos. As células são ligadas eletricamente em série. O resultado final é a string, que é o nome que se dá ao conjunto de células soldadas em série, neste caso particular com 10 células. Depois, o robô transporta a string a uma operadora que a inspeciona de ambos os lados em busca de defeitos. Depois de aprovada pela inspetora, o robô faz um teste final. Cada string, depois de aparadas as pontas, que são também dobradas para cima, é depositada sobre o painel. O vidro, com a película de encapsulante e as 6 strings de 10 células, segue em direção a outra fase, onde 3 robôs soldam os fios elétricos que vão ligar todas as strings. Um dos robôs corta o condutor elétrico e a película isolante. Os outros 2 vão buscar os condutores elétricos à mesa de abastecimento, colocam-nos primeiro nos posicionadores e finalmente sobre o módulo. Cada robô solda os seus contactos. Na fase seguinte, o módulo recebe uma segunda folha de encapsulante e o backsheet, que tem como principais funções proteger mecanicamente os materiais do interior do módulo e garantir o isolamento elétrico do conjunto. Esta é a última oportunidade para corrigir ou reparar algum elemento do interior do módulo, porque de seguida ele é selado através de um processo chamado de laminagem. Nos laminadores, as películas de encapsulante são derretidas, ao mesmo tempo que é retirado todo o ar do interior do módulo, para não ficar com bolhas que possam comprometer a longevidade. O resultado é uma só peça, a que se dá o nome de laminado. As operações seguintes realizam-se na parte externa do módulo. O backsheet é aparado com recurso a facas quentes. Cola-se a fita cola com duplo adesivo à volta do laminado, que, para além de ajudar a fixar o caixilho de alumínio, protege o vidro contra impactos externos ou esforços mecânicos. Encaixa-se o módulo nos caixilhos de alumínio. O caixilho é fechado e fixo através de um sistema de esquadros. Depois da cravagem dos esquadros, limam-se as arestas dos cantos para retirar quaisquer rebarbas que possam existir e que ponham em causa a segurança. Na fase seguinte é colocada a caixa de junção, que é a interface entre o utilizador e o interior do módulo. A caixa é colada com silicone. O silicone, além de colar, também assegura a estanquicidade da caixa de junção, evitando a entrada de umidade. Soldam-se os contactos da caixa de junção aos contactos do módulo. 4 contactos, 4 fios de cobre. A caixa de junção está equipada com um cabo positivo e um cabo negativo para ligação ao exterior. O módulo, já com caixilho e caixa de junção, é sujeito a testes de avaliação de potência elétrica.
O módulo é submetido a um flash com uma radiação de 1000 watts por metro quadrado a uma temperatura ambiente de 25 graus centígrados. Apesar de serem fabricados exatamente da mesma forma e com os mesmos componentes, a potência pode variar devido às próprias células de silício. Nesta unidade são fabricados módulos com potências entre 230 e 245 watts. No final da linha é realizada uma inspeção global. Os módulos são divididos por potência e embalados. Cada palete leva 35 módulos. Nesta fábrica, altamente robotizada, inicia-se a produção de um novo módulo a cada 2 minutos. Cada módulo demora 45 minutos a ser produzido. No final, 700 unidades por dia. Um conjunto de células de silício faz um módulo fotovoltaico. Um grupo de módulos compõe um painel solar. É o ponto final no Projeto Empresa. Já sabe, pode deixar as suas sugestões em projeto.empresa@económico.pt. Nós voltamos para a semana. Até lá, tenha boas ideias e, quem sabe, um novo projeto.